Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Milar Nunes trazendo mais uma aula de circunferência. Hoje vamos estudar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Legal? Antes de começar, pedir vocês curtirem embaixo aqui no canal para dar aquela força e vamos à nossa aula de hoje. Existem, pessoal, três tipos de três relações entre uma reta e uma circunferência. Beleza? Então nós podemos ter a reta externa à circunferência, quando ela não toca na circunferência, reta tangente, quando ela toca apenas em um ponto, e a reta secante quando ela corta em dois pontos. Beleza? Então vamos lá. Então reta externa, quando não tem um ponto em comum. Reta tangente, quando tem apenas um ponto em comum. E reta secante, quando tem dois pontos em comum. Beleza? Vamos estudar agora cada um desses três casos. O primeiro caso é a reta externa. A reta externa, gente, é o seguinte. A reta vai ser externa quando a distância entre o centro da circunferência e a reta for maior do que o raio. Legal? E aqui nós temos a nossa fórmula de equação de distância entre ponto e reta, ok? Que nós já vimos nas aulas anteriores como é que se calcula a distância entre um ponto e uma reta. Então, se a distância entre o ponto, entre o centro da circunferência e a reta for maior que o raio, então essa reta ela vai ser externa. Podemos calcular também calculando o sistema de equações. Se a gente resolver o sistema de equações entre a reta e a circunferência e encontrar uma solução vazia, significa que não tem ponto em comum. Legal? Se não tem ponto em comum, significa que essa reta ela é externa à circunferência. O segundo caso é quando a reta é tangente. Quando a reta é tangente, significa que ela está tocando a circunferência em um caso. No caso aqui, nosso desenho está um pouquinho errado, né? Reta tangente, ela toca em um momento. Então, na reta tangente, a distância entre o centro e o raio vai ser igual. Beleza? Tranquilo? Então, a distância entre o centro e a reta vai ser igual ao raio. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma reta tangente. Beleza? Ou, na segunda forma de se fazer, quando você resolve o seu sistema de equações, você encontra apenas uma solução, porque é o único ponto que toca. Legal? E quando a reta é secante, na reta secante, como a gente pode ver, a distância ela é menor do que o raio. Nós temos que a distância é menor do que o raio. E, se a gente resolver o sistema de equações, nós vamos encontrar dois pares ordenados, duas soluções, porque uma reta vai sempre cortar a circunferência em dois pontos. Legal? Quando for secante. Legal, gente? Tranquilo? Então a gente pode fazer isso dessas duas formas. Tá ok? Beleza? Vamos agora para um exemplo. Vamos lá. Exemplo 1. Determine a posição relativa entre a reta x mais y menos 4 igual a 0 e a circunferência x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Então vamos lá. Aqui eu vou determinar da seguinte forma, gente. Eu vou calcular a distância entre o centro e a reta. Depois vou calcular o raio. E aí nós vamos analisar, né? Vamos verificar se quem é maior que quem. Tá bom? Então primeiramente eu troquei a ordem, né? Nós temos que primeiro calcular o raio, o centro e o raio, tá? Vamos lá. Como essa equação aqui está na sua forma reduzida, é bem simples a gente encontrar o centro e o raio. Vou reescrevê-lo aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2. Por que eu escrevi dessa forma, gente? Porque y ao quadrado é o y menos 0 ao quadrado. Legal? O nosso centro vai ser... A gente vai pegar esse valor que está com x aqui dentro do parênteses e trocar o sinal. Menos 2 vai ser 2. E o nosso y vai ser 0, né? 0 é neutro, não precisa trocar sinal. E o r vai ser a raiz quadrada do valor que está aqui no segundo membro. Então vai ser raiz quadrada de 2. Pronto. Já descobri o centro, já descobri o raio. Agora nós temos que calcular a distância entre esta reta aqui, ok? E o nosso centro, que é 2 e 0. Legal? Vamos calcular agora a distância entre esses dois valores aqui e verificar. Se for um número maior que raiz de 2, já vamos saber que a nossa reta é externa. Se o número for igual, então a reta é tangente. Se essa distância for menor, nossa reta ela é secante. Beleza? Então vamos lá. Qual é a nossa fórmula de distância entre ponto e reta, pessoal? Fórmula de distância e reta, quem não sabe fazer essa aplicação, procure o vídeo lá no canal que tem, tá? Então a distância entre ponto e reta, a fórmula é essa. AX0 mais BY0 mais C.
dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos então, pessoal, identificar quem é quem aqui para a gente poder substituir. Beleza? Vamos lá. Quem é o nosso A? Esse ABC aqui nós vamos tirar da nossa reta. Tá ok? Então o A é quem está com X. Ó. Quantos X tem aqui? 1. Então o nosso A vale 1. O nosso B é quem está com Y. Quantos Y tem aqui? 1. Então B vale 1. E o nosso C é o cara sozinho, que é o menos 4. Legal? O nosso x0 e y0 nós vamos pegar do ponto. x0 é o primeiro valor, y0 é o segundo valor. E nós vamos então agora substituir na nossa fórmula. Então nós temos ax0, que é o A? 1, que multiplica x0, que é 2. Mais B, quem é B? B vale 1, vezes y0, quem é o y0? 0. Legal? Menos 4, não é? Módulo sobre a raiz quadrada de 1, legal? Ao quadrado, que é o A, mais 1 ao quadrado, que é o B. Legal? Então vai ter distância igual a 2 vezes 1, módulo, 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 0, 0, menos 4. Dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1, 1 mais 1, 2. Dividido pela raiz quadrada de 2. Tranquilo? Então eu vou ter, continuando aqui, 2 menos 4 vai dar menos 2. Vai ficar módulo de menos 2 dividido pela raiz de 2. Legal? Quando a gente tira do módulo, eu vou ter 2 sobre raiz de 2. Legal, gente? Eu não posso ter raiz embaixo, nós temos que racionalizar, não é? Racionalizar é multiplicar pela mesma raiz embaixo e pela mesma raiz em cima. Então eu vou ter 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar quanto? 2. Esse 2 nós podemos simplificar, então a distância vale quanto? Raiz de 2. Repara que a distância, gente, vai ser igual ao raio, porque meu raio também vale raiz de 2. Tranquilo? Então, quando a distância é igual ao raio, significa que essa reta ela é tangente à circunferência. Legal, pessoal? Bem simples. A outra forma de se resolver isso era fazer o quê? Era resolver o sistema de equações entre a equação da circunferência e a equação da reta. Se você encontrar, aqui com certeza você vai encontrar apenas uma solução, então significa que sua reta é tangente. Se você encontrasse duas soluções, a sua reta seria secante. Se você não encontrasse nenhuma solução, se encontrasse uma solução vazia, aí a sua reta é externa. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Prove que a reta x mais y mais 1 igual a 0 é secante à circunferência x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 1. Então vamos lá. Se é secante, nós temos então o quê? Que a distância ela é menor do que o raio. Eu tenho que provar isso. Então eu vou calcular o centro e o raio da circunferência, depois calcular a distância e verificar. Tá ok? Vamos lá então. Como é que vai ser o nosso centro aqui? O nosso centro vai ser menos 1 e menos 1. Porque eu sempre pego esse valor que está aqui, ó, e troco. Legal? E o nosso raio vai ser a raiz quadrada do valor que está no segundo membro. Raiz quadrada de 1 é 1. Então eu já tenho que ter uma circunferência de centro menos 1 e 1 e o raio vale 1. Legal? Vamos então agora calcular a nossa distância. Deixa eu botar uma coisa diferente para diferenciar. Nossa distância vai ficar da seguinte forma, gente. A fórmula de distância é ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza, gente? Vamos determinar agora, então, quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o nosso C, quem é o nosso x0 e quem é o nosso y0. Vamos lá, x0, y0, nós vamos pegar do centro da circunferência, porque nós estamos calculando a distância entre o centro da circunferência e a reta. Então, nosso x0 e y0 sempre vai ser o centro da circunferência. O nosso A, nosso ABC, nós vamos pegar da reta. Então, quantos A tem aqui? 1. Então, nosso A vale 1. O nosso B vai ser a quantidade de y que tem aqui, 1. E o nosso C vai ser o cara que está sozinho aqui. Quem está sozinho aqui? 1. Legal? Vamos substituir então. Vamos ter distância vai ser igual a ax0
Então vai ficar, quem é o nosso A? Nosso A é 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1, que é o nosso x0. Mais o B, que também é 1, vezes o nosso y0, que também é menos 1. Legal? Mais o nosso C, que vale 1. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é menos 1. Perdão, A ao quadrado, que é 1. Mais B ao quadrado, que também é 1. Beleza? Então vai ficar assim, gente. Distância vai ser igual a menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes menos 1 também vai dar menos 1. Mais 1 aqui. Ok? Dividido por 1 ao embaixo agora. Vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado 1. Mais 1 ao quadrado também é 1. 1 mais 1, 2. Então vai dividido pela raiz de 2. Tranquilo? Beleza? Continuando. Nossa distância vai ser igual a quanto então, gente? Presta atenção. Vai diminuir aqui, né? Menos 1 vezes menos 1. Aqui eu posso fazer 1 menos 1 dá zero. Vai ficar a nossa distância vai ser igual a menos 1 dividido pela raiz de 2. Quando eu tiro do módulo, essa expressão vai ficar positiva, então eu vou ter 1 sobre a raiz de 2. Tranquilo? 1 sobre raiz de 2 nós temos que racionalizar. Raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. Então, eu vou ter o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a minha distância. Distância é raiz de 2 sobre 2. Como a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, gente, raiz de 2 sobre 2 vai dar 0,7 alguma coisa, não é isso? Então, eu provei que a minha distância ela é menor que o meu raio. Por quê? Meu raio vale quanto? 1. Se meu raio vale 1, a minha distância aqui é 0,7, eu vou ter que a distância é menor do que o raio, logo, essa reta ela vai ser secante à circunferência. Legal? Vamos para o exemplo 3, gente. No exemplo 3 agora eu vou fazer da outra forma. Ele pede para a gente obter os valores de m para que a reta bissetriz dos quadrantes pares seja secante à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais m igual a zero. Vamos lá, então. Primeiro, o que é a reta bissetriz dos quadrantes pares? Vamos lá. Eu tenho aqui o nosso plano cartesiano. E aqui é o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Bissetriz é o que corta o ângulo em dois ângulos iguais. Legal? Então, como ela é bissetriz dos quadrantes pares, ela vai ser essa reta aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa reta bissetriz, pessoal, vai ser a reta y igual a menos x. Porque quando o teu x for menos 1, o y é 1. Quando o x for menos 2, o y é 2. E assim por diante. Quando o x é 1, o y é menos 1. Então, o y sempre vai ser igual a menos x. Essa vai ser a nossa reta. Legal? Agora, para provar, eu vou usar a segunda forma. Eu vou resolver este sistema de equação aqui. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais m igual a zero. E essa equação aqui, ó, y menos x. Vou resolver esse sistema. O que eu vou fazer, gente? Quando eu jogar essa expressão, quando eu resolver esse sistema, eu vou ter uma equação de segundo grau. E para que a reta seja secante, o que acontece? Para que uma reta seja secante, ela tem que cortar duas vezes a circunferência. Legal? Então, eu vou ter que ter duas soluções. Como esse sistema de equações aqui vai cair numa equação de segundo grau, para que eu possa ter duas soluções, eu tenho que ter um delta maior que zero. Legal? Então, eu vou fazer isso. Eu vou resolver esse sistema de equações aqui e vou determinar para quais valores de m eu possuo delta maior do que zero. Tranquilo? Vamos resolver essa equação aqui. Como é que é? Essa equação aqui, eu tenho que y é igual a menos x, não é, gente? Y é igual a menos x, que é a bissetriz de quadrantes pares. O que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou substituir por menos x. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais, aqui não era y ao quadrado, eu vou substituir o y por menos x, ó. Vai ficar menos x ao quadrado. Aí menos 6 vezes x, legal?
menos 8 vezes y. Agora eu não tenho mais y, eu tenho aqui no lugar do y, menos x, mais n igual a zero. Aí vai ficar x ao quadrado mais menos x ao quadrado também vai dar x ao quadrado. Menos 6x é menos 6x. Menos com menos aqui vai dar mais. 8 vezes x vai dar 8x. Mais n igual a zero. Legal? Então eu vou ter a equação do segundo grau da seguinte forma. 2x ao quadrado menos 6x mais 8x vai dar 2x. Legal? Mais n igual a zero. Então, para que minha reta seja secante, ela tem que cortar duas vezes. Se ela tem que cortar duas vezes, a minha equação tem que ter duas soluções. Então, para isso, o meu delta tem que ser um valor maior que zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Vou botar aqui no cantinho quem é A, B, C. O A é quem está com x ao quadrado, 2. O B é quem está com x, também 2. E o C é quem está sozinho, que é o meu n. Então, eu tenho que 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é n, tem que ser maior do que zero. Vou colocar aqui no cantinho, vai ficar 4 menos 8n tem que ser maior que zero. O menos 8n, eu vou jogar a palavra, vai ficar mais. Então, vai ficar 4 é maior do que 8n. 8 multiplicando, vem para cá dividindo, vou ter que 4 sobre 8 é maior do que m. m vai ser menor que 1 sobre 2. Então, para que a minha reta seja secante, o m tem que ser um número maior do que meio, menor do que meio. Legal, gente? Entenderam? Então, aqui nessa questão eu fiz a segunda forma, eu fiz resolvendo o sistema de equações, tá? Então, aqui nesse caso, como eu quis secante, eu fiz delta maior do que zero. Se eu quisesse tangente, eu faria o quê? Delta igual a zero. Se eu quisesse reta externa, eu faria delta menor do que zero. Legal? Então, essa foi a nossa aula de relação entre reta e circunferência. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.